Relatório, senador Jacques Wagner, presidente Davi Alcolumbre. Só registrar antes de começar aqui a inquirição, essa semana nós tivemos um outro ataque às escolas, dessa vez no Paraná, meu estado. Ontem eu liberei um projeto, que é da relatoria do senador Efraim, para melhorar a tipificação desse tipo de crime e, inclusive, também aumentar penas para apologia e incitação a esse tipo de crime, além de criminalizar atos preparatórios. Falei com o senador Alcolumbre sobre a sensibilidade da matéria para nós tentarmos conseguir votar na CCJ ainda antes do recesso parlamentar e fui bem acolhido a minha sugestão, então registro aqui o meu agradecimento. Eu quero aqui fazer só uma breve ponderação. Eu tenho dito desde a campanha eleitoral que serei, como senador, uma das funções principais é fazer essa sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E acho que o indicado tem que ser sabatinado rigorosamente. Quem quer que fosse o presidente, isso eu já dizia durante a campanha eleitoral do ano passado, e quem quer que fosse o indicado. Então eu preparei uma série de perguntas aqui bastante técnicas e alguns esclarecimentos sobre o histórico de Vossa Excelência, mas quero dizer aqui que faria da mesma maneira qualquer que fosse o indicado, qualquer que fosse o presidente. Não existe nenhuma questão pessoal, eu respeito o seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional, não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com questões que às vezes podem ser difíceis. Como foi colocado aqui pelo senador Alessandro, existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse fosse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes, com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Há uma informação pública também em relação a Vossa Excelência, que Vossa Excelência teria sido contratado por alguns outros investigados na Operação Lava Jato, sem qualquer problema em relação a isso, algo legítimo, por exemplo, para a revisão do acordo da JBS e da JF. Não sei se procede ou não essa afirmação que vi no jornal. Gostaria que Vossa Excelência confirmasse ou não essa contratação. E existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação, tendo em vista a sua contratação, se é esse realmente o caso, para a revisão de acordo de alguma dessas empresas. Nessa ainda linha sobre o histórico, eu indagaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência advogou perante o Supremo Tribunal Federal ou outras cortes em consultoria ou advocacia por outras pessoas ou empresas investigadas ou impactadas pela Operação Lava Jato. Aqui não é uma questão de curiosidade, mas apenas para que possa, em seguida, responder sobre a questão de impedimentos e suspeição, para nós termos melhor presente em que causas Vossa Excelência se daria eventualmente por impedido ou suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma, também respeito enormemente a advocacia, tenho minha carteira de advogado, mas esses são dados importantes para a nossa deliberação. Vossa Excelência, na Operação Lava Jato,
Vossa Excelência defendeu, por exemplo, a incompetência da vara lá de Curitiba e várias outras questões relacionadas a esses processos, nulidades, incompetência, enfim. A minha indagação aqui não é relativa a esses temas específicos, mas em processos no Supremo Tribunal Federal, se Vossa Excelência se daria por impedido ou suspeito, caso as mesmas questões fossem suscitadas por outras partes em processos no STF, por exemplo, relacionados à incompetência. No livro de Vossa Excelência, Lawfare, eu acabei lendo esse livro, Vossa Excelência chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos, ligados à descoberta e exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte, diante desse seu juízo de valor, do juízo de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Mais uma vez, eu até esclareço aqui, e eu tenho dito isso para os meus colegas, eu não vim ao Senado para discutir a Operação Lava Jato. E aqui também não estou lhe fazendo essas questões para questionar esse seu entendimento, que eu respeito, divirjo, mas respeito, mas apenas para saber, indagá-lo se Vossa Excelência se afastaria desses casos no Supremo Tribunal Federal. Mudando um pouco de temática, no seu livro, Lawfare, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo, Vossa Excelência afirma o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, é um terreno fértil para a publicação de reportagens falsas, caluniosas e difamatórias, uma vez que não instituiu um conselho de imprensa ou qualquer outro meio eficaz para receber denúncias relativas às condutas ilícitas praticadas pelos veículos de comunicação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo, e se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. Mudando um pouco de assunto, e eu peço desculpas que por correr, porque o tempo é um pouco curto, eu tenho focado a minha atuação aqui no Senado Federal no tema da segurança pública. Eu acho que é um tema extremamente importante. O Brasil ainda tem índices enormes de criminalidade, seja de crimes de colarinho branco, mas também crimes violentos. E nós temos visto, a sociedade tem visto recentemente, doutor Cristiano, algumas decisões judiciais que têm gerado uma certa celeuma, especialmente envolvendo buscas pessoais. Existe um entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, de que guardas municipais não podem fazer buscas pessoais. E isso tem gerado invalidação de flagrantes de pessoas encontradas na posse de drogas. Do outro lado, nós vimos recentemente uma decisão de uma corte também inferior, invalidando uma busca pessoal feita pela PM, relacionada a 2 quilos de cocaína e um suposto membro do PCC. Houve uma invalidação pelo entendimento de que não havia uma justificativa para aquela busca, a pessoa mostrou nervosismo, tentou fugir da polícia, segundo pelo menos as informações que eu colhi. Ainda assim foi feita a busca, foi encontrada a droga, mas o processo foi anulado. Tem um caso também sendo discutido no Supremo, que envolve uma discussão sobre busca pessoal e perfilamento racial. E claro que nenhuma busca pessoal pode ser motivada por estereótipos raciais ou coisa dessa espécie. É um caso ainda pendente para ser decidido. E a minha indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Claro que, se eventualmente ainda está informação, fique absolutamente tranquilo, não é uma pegadinha aqui, nenhum objetivo de fazer isso. Mas se Vossa Excelência já tem uma posição sobre esse tema, e que tem gerado uma certa celeuma na sociedade,
essas invalidações relacionadas a essas apreensões específicas. Ainda nessa linha, e um tema também que tem sido discutido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre... Há uma discussão se haveria uma possibilidade de diferenciar o porte da droga para consumo com o porte da droga para venda em varejo, com base apenas na quantidade da droga apreendida. Há uma discussão sobre eventual descriminalização ou descaracterização do tráfico quando a pessoa for encontrada na posse ou na porte de pequena quantidade de droga. Esse é um tema que está submetido ao Supremo. Evidentemente, Vossa Excelência tem alguns limites para se manifestar a esse respeito, mas gostaria de ouvi-lo para saber se tem alguma opinião que poderia compartilhar conosco, especificamente se é possível diferenciar o traficante e o consumidor apenas com a quantidade da droga eventualmente apreendida após uma busca. Ainda uma outra indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre a lei das estatais. Eu vejo a lei das estatais como um instrumento, uma lei, foi produzida por esse Congresso, que foi extremamente elogiada à sua época, em 2016, e que ela trouxe restrições técnicas a nomeações nas estatais e ainda algumas restrições para diminuir nomeações político-partidárias. No entanto, essa lei foi recentemente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, ela é um avanço na governança das estatais e eu gostaria de ter a sua opinião a respeito dela, no que for possível, eventualmente, Vossa Excelência mencionar. Caminhando aqui para o final, e peço escusas pela quantidade de perguntas, mas é uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal, e esse é um momento muito importante, tanto para Vossa Excelência como para nós, senadores. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a exclusão de provas ilícitas em processo, e, em especial, se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para a punição, com objetivo sancionador de qualquer espécie. Por último, e aqui eu finalizo, eu tenho ainda uma pergunta para Vossa Excelência sobre a sua posição sobre o foro por prerrogativa de função. Eu tenho sido bastante crítico ao chamado foro privilegiado. Penso que ele é um privilégio que não se justifica, seja para parlamentares, seja para magistrados das cortes mais elevadas, seja para autoridades do Poder Executivo, mas o fato é que ele está na Constituição, está ali previsto, e a não ser que ele seja suprimido, ele se encontra ali, mas ele tem sido objeto contínuo de interpretação e reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes do exercício de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo de ministro do Estado não estaria abrangido por esse privilégio e seria julgado pelas instâncias inferiores. No fundo, é uma tentativa de limitar, e até é importante isso, Vossa Excelência está indo para o Supremo Tribunal Federal, diminuir a carga de processos do Supremo, permitindo que haja uma deliberação ótima e mais qualificada sobre todos os casos. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo, e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. Mais uma vez aqui, só para finalizar, senador Alcolumbre, é uma sabatina, nós temos que fazer perguntas que nós gostaríamos de ter as respostas. Tentei me focar aqui nas questões jurídicas, mas algumas relacionadas
especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Obrigado. Alô? Obrigado, senador veneziano. Então, eu vou começar respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. E também o ministro Alexandre Padilha. Então, a minha relação, ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal e para que fosse feito o crivo deste Senado da República. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado. Com relação ao livro que Vossa Excelência trouxe questionamentos,
de fato, ali há uma análise do caso, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também, sobretudo, o livro busca traçar perspectivas teóricas sobre o fenômeno chamado lawfare. Então, não é, na essência, um livro que trata de um caso concreto, mas sim um livro que buscou, ainda que de uma forma preliminar, discutir esse conceito do lawfare, que foi um conceito que eu e minha sócia, esposa Valesca, apresentamos ao país em 2016 e depois acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o lawfare. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir, né, casos de lawfare no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Com relação ao trecho sobre imprensa, eu queria dizer que, e como já disse na minha exposição inicial, que eu defendo de forma veemente a liberdade de imprensa. Defendo a liberdade de imprensa como um direito fundamental, inclusive, daquele que tem o direito de ser informado. Na minha carreira, na minha atuação profissional, inclusive, tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de defender a liberdade de imprensa nos tribunais, de defender empresas e jornalistas que, por algum motivo, estavam tendo a sua atividade profissional cerceada. Então, a minha trajetória é de defesa da liberdade de imprensa e assim penso, até porque nós temos aqui uma situação consolidada e que, claro, deve sempre ser aprimorada. A referência a conselho de imprensa, senador, na verdade, nesse trecho do livro, o que se buscou fazer foi uma análise comparativa com leis de outros países, nesse caso em particular com a legislação inglesa, que disciplina a questão da prova, da utilização da prova na mídia durante o processo. Então, não defendemos ali um modelo, mas sim colocamos em discussão algumas ideias a partir da experiência internacional, a partir da legislação internacional, consignando que eu sou contra a importação de legislação internacional sem nenhum espírito crítico. Eu acho que o Brasil tem a sua realidade e essa realidade deve ser levada em consideração, evidentemente. Mas aí, esse é o papel relevante, né, que este Senado da República faz em prol da sociedade, que é editar as leis assim que haja uma necessidade, uma demanda da sociedade. Com relação à questão de drogas, e Vossa Excelência citou uma situação concreta que envolvia um guarda civil, a minha visão, senador, é que a lei deve definir a atribuição do agente público. Então, o que é preciso ver, sempre no caso concreto, é se o agente público tem atribuição legal para realizar o ato de persecução, para realizar o ato que leva, por exemplo, à apreensão de drogas. Então, não é uma questão de
ser favorável ou não ao combate às drogas. Eu acho que a minha visão, efetivamente, é que a droga é um mal que precisa ser combatido. E, por isso, esse Senado tem, inclusive, aprimorado a legislação com esse objetivo, acredito, de promover o combate às drogas e aos temas que estão relacionados. Então, a única observação que eu faço dentro de um Estado de direito, os agentes públicos precisam ter as suas atribuições definidas em lei, sobretudo quando realizam atos de persecução. O Estado não pode adotar a regra do vale tudo, né? O Estado tem um poder enorme e esse poder deve ser contido sempre que usado fora daquilo que prevê a lei ou usado com abuso. Em relação à lei das estatais, efetivamente, este Congresso aprovou uma lei que prevê restrições. Eu não posso aqui tratar especificamente da lei, porque se Vossas Excelências aprovarem o meu nome, eu provavelmente terei que analisar esse assunto, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso dizer, em tese, e isso é pacífico na doutrina, que as restrições a direitos subjetivos, elas sempre precisam estar acompanhadas de alguns requisitos, em especial a necessidade, né, e a adequação, a proporcionalidade em relação à proibição que está sendo estabelecida. Quer dizer, é razoável que se estabeleça determinada proibição para uma situação concreta? Então, esses requisitos não são meus, são requisitos da doutrina e que, quando existe a imposição de uma restrição, é possível que haja, em tese, o questionamento nessa perspectiva de verificar a adequação e a proporcionalidade. E é um entendimento já bastante pacificado na doutrina, acredito eu. Em relação ao uso de provas ilícitas no processo, para promover atos de persecução, para acusar alguém. Também aqui temos uma visão na doutrina que, de um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa, ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa, e há uma outra corrente que entende que se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente, é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eventuais mudanças também podem ser realizadas pela via do Congresso Nacional, pela via da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional.
Então, acredito ter respondido os questionamentos do senador Sérgio Moro